Então, no programa de hoje, a entrevista é com uma mulher multifacetada. Ela é professora universitária, advogada, astróloga e também consteladora familiar. Comigo hoje para falar sobre astrologia sistêmica e também sobre o céu de 2026, que eu tenho certeza que está todo mundo interessado em saber. Comigo está a Fernanda Pozzebon, a Fernanda que já foi minha colega de balé, né? Antigamente, há um tempo atrás, a gente já se encontrou e a gente se reencontrou quando eu ingressei nesse processo de autoconhecimento, e a primeira coisa que eu fiz foi fazer um mapa astral com a Fernanda. E a partir dali, então, a partir dessa digital que a gente tem, eu comecei esse processo, um passo de cada vez, mas muito em cima do que a Fernanda me trouxe quando leu o meu mapa astral. Fernanda, como é ser uma mulher multifacetada num ambiente como a área do direito? Um ambiente fechado e restrito. Foi difícil para ti? Pois é. Então, Carla, um prazer estar aqui contigo, né? A gente já se encontrou em vários ambientes, aqui é mais um. Então, é um desafio, né? Eu digo que ser multifacetada, e eu acho que é fundamental para os dias de hoje, sabe? Depois a gente pode até falar sobre esse novo perfil que está mais comum, está mais presente no nosso mundo hoje, e eu acho que é necessário a gente ter esse jogo de cintura. Mas eu, lá no início, né, da minha vida, da minha jornada, foi um desafio, né, saber, mas será que se eu estou no direito, e realmente o direito ele é mais fechado, ele é mais absoluto, mas também é uma área que fala do conhecimento humano, né, da sociedade como um todo, então a gente não consegue ser tão fechado assim. E existem aquelas pessoas que são sementes dentro de ambientes fechados, que elas vêm exatamente para plantar a sementinha e dizer, vamos abrir um pouco esse campo, né? Falando em campo, falando nessa consciência sistêmica, até para que surjam outras possibilidades de acordo, de conciliação, diante de um novo método, que é o que acontece hoje dentro do direito. Ele se abriu para a própria constelação familiar. Exatamente, é chamado direito sistêmico, né? Então, quer dizer, o judiciário ele está sobrecarregado, né? Então, e muitas vezes o processo ele não resolve o conflito ele continua de outras formas, através de outras ações. Então, como que a gente pode olhar de uma forma mais profunda em relação a esse conflito? Né? E será que precisa realmente de um processo que envolve tanta coisa, gastos, o tempo, né? O emocional. O emocional é desgastante. Muito. Então, será que precisa de um processo para a gente resolver os nossos próprios problemas? E isso tu leva tudo também para dentro da sala de aula? Sim, na verdade eu tenho um grupo de estudos lá na PUC, né, que é de direito sistêmico e que traz esse outro olhar, né, mais aprofundado, digamos assim, porque eu sempre digo, muitas vezes o processo, né, a gente olhando o iceberg, tu acha que a gente olha o que está realmente a base do iceberg, ou a gente olha só a pontinha do iceberg? Olha a pontinha, tenta resolver então assim, vamos entender o que está por trás desse problema e que muitas vezes esse problema está relacionado a questões familiares, a padrões familiares que se repetem, né, as compensações, enfim, então a gente começa a investigar por aí. E acaba que tu consegue ajudar aquela família, aquelas pessoas que estão nesse litígio de uma forma muito mais produtiva. E mais consciente. Mais consciente. Porque muitas vezes a pessoa nem sabe por que ela está naquele conflito. Né? E isso em todas as áreas do direito, seja familiar, criminal, para entender o porquê que a pessoa está naquele... Por que ela praticou aquele crime. Uhum. Tem uma juíza que aplica nos presídios. Ah, eu não sabia. Sim, e justamente para evitar a reincidência, que é altíssima. Então, vamos entender por que eu pratiquei aquele crime, por que eu estou cumprindo essa pena. Olha que bacana. É. A Fernanda está lançando um livro dia 2 de dezembro, depois vai estar acessível para quem quiser adquirir, que é O Céu e Você, Astrologia Sistêmica para a Vida. Fernanda, como foi esse processo agora? Além de tudo, também escritora? Pois é, né? Eu digo que o momento tem um conceito americano que é slash careers, que é a pessoa ter várias profissões,
né? Me encaixei, eu acho que me identifiquei. Nós estamos, né, nessa condição, sim. Quer dizer, advogada barra astróloga barra consteladora, isso é uma tendência de linkar justamente, né, uma profissão que paga as tuas contas e também aquelas que te dão prazer. E isso é uma tendência mundial. Então, agora escritora barra escritora também. E essa tendência mundial vem de algum planeta, assim, que incidiu em alguma, né, aqueles planetas geracionais? Olha, na verdade, isso começou até, se a gente trazer para a questão contemporânea, iniciou lá no século XIX e XX, quando vem todo o conhecimento da própria ciência disruptivo, rompendo com aquele padrão cartesiano, fragmentado, né, separado, e trazendo a visão sistêmica de que tudo está integrado, tudo está relacionado. Então, a gente volta para aquela questão lá da antiga Grécia, né, dos filósofos primeiros, que reuniam, integravam todos esses conhecimentos. E isso a gente pode ver até na própria tecnologia. Se a gente olhar agora esses chips quânticos, que estão, sei lá, né, a questão da velocidade, eles estão muito na frente. É a física quântica, que é o que alinha vários conhecimentos, ela é sistêmica. Sim. E a física quântica é uma das bases também das constelações, né? Fundamentam o conhecimento. E a questão da astrologia, eu falo astrologia sistêmica, mas até uma redundância, porque a astrologia ela é sistêmica. Porque sim, mas é bom para entender. Porque ela tem o quê? Ela tem a filosofia, a mitologia, a psicologia, a matemática, a física. Ela é uma mistura. Mas eu digo sistêmica porque eu faço esse link da astrologia com as constelações. Com a constelação. E como que tu trabalha a astrologia e a constelação? É que assim, eu sempre digo, depois que a gente vê, a gente não consegue desver. E uma coisa que até uma das inspirações que eu tenho é o Leonardo da Vinci, porque ele foi um dos primeiros pensadores sistêmicos. E por que ele foi um grande gênio? Claro, ele tinha as habilidades, os talentos dele, mas ele foi um eterno estudante, ele estudou tudo. O Leonardo da Vinci estudou matemática, arte, música, arquitetura, e ele integrava, ele via que tudo estava relacionado. E eu posso dizer o mesmo em relação a essas áreas que eu trabalho. Quer dizer, eu trabalho há mais de 20 anos com astrologia, né? Comecei lá com 12 anos a estudar, depois eu fiz todo o curso formal. Aí tu vai estudar constelação, tu vê que, meu Deus, isso aqui assim como a numerologia, né? Depois, exatamente. Eu não estudei a numerologia, mas se conversam. Se conversam. Aí tu olha, tu vê que a constelação integra o mapa, porque os padrões sistêmicos, ancestrais, tu enxerga no mapa também. As repetições tu vai enxergar no mapa. Como que tu enxerga isso no mapa? Daí tu tem as casas, né, astrológicas, principalmente a casa 4 ali, aí a lua que representa a mãe, o sol que representa o pai. Então, tu começa a ver esses padrões no próprio mapa. Tem a astrologia kármica também. Tem a astrologia que não é muito a minha linha, mas tem ali, por exemplo, o nó do norte, o nó do sul, a cabeça e a cauda do dragão, que trazem essas referências kármicas, né, no mapa. Então, tu vai linkando assim como no próprio direito, porque a constelação, ela é um conhecimento da vida. Eu digo, é uma chave mestra que tu aplica em qualquer lugar. E eu sempre lanço os desafios nos grupos, eu digo, eu duvido que vocês tenham conflito que não esteja relacionado a uma das leis sistêmicas, que é do pertencimento, da ordem e do equilíbrio. Eu duvido. Aí a pessoa pensa no conflito, não, realmente está associada a essa lei. Então, ela começa a ficar mais consciente do porquê que aquilo ali está acontecendo e a partir desse momento, então, ela consegue começar a tentar entender para, então, trazer alguma resolução para aquela situação. E às vezes aquilo, por exemplo, que eu mais critico nos meus pais é o que eu mais faço. E às vezes a pessoa o padrão repetitivo, repete sem se dar conta, mas eu não gosto de ser assim, né? Eu não gosto de ser apegada, eu não gosto de ser mesquinha, mas eu tô repetindo um padrão e muitas vezes por querer pertencer àquele núcleo, parece que eu tenho que ser igual àquele núcleo. Isso é bem comum, né, da gente ver. A questão das lealdades sistêmicas, o quanto que eu repito o padrão da família para me sentir pertencente. Porque essa quebra de padrão, que hoje em dia a gente vê mais, né? Porque isso reflete em todas as tuas escolhas profissionais, amorosas,
os grupos aos quais tu pertence. Será que meus pais, o que vão dizer se eu vou estar naquele grupo? E se eu escolher essa profissão? E se eu namorar alguém que é do mesmo sexo? Como é que fica isso na família? Tudo isso é uma questão bem importante. Bem importante. Então, muitas vezes a pessoa, ela segue para ter o aceite da família. Mas não fica feliz, não fica se sentindo plena. Falta alguma coisa. Aí, às vezes, ela precisa romper com esse padrão e ter essa consciência, porque o que mais vem é o sentimento de culpa. A pessoa se sentir culpada de estar fazendo diferente. Mas acho que hoje o mundo está ajudando mais essas pessoas a fazerem diferente, a serem diferentes, a buscarem caminhos diferentes, dando esse empurrãozinho. Eu vejo hoje isso de uma forma um pouco mais confortável. Não sei se tu enxerga isso também. Eu enxergo completamente. Acredito que a transformação do mundo deixou mais aberta essa porta. Sim. Né? Então, antes tu tinha que ser de determinada forma e quem saía daquele parecia que... Sabe aquela coisa de tu ser excluído da tribo? Exatamente. É aquele sentimento de exclusão. E hoje em dia, não. Hoje em dia, tu tem capacidade de tomar uma posição diferente e de, daqui a pouco, ser excluída num primeiro momento, mas depois a própria família, o próprio ambiente, a própria sociedade vai começando a aceitar um pouco mais e vai notando que, né, não é só tu que é diferente, é tu, aquele... E outra, né, as pessoas estão entendendo que todos somos diferentes. E que a beleza está na diferença. Exatamente. A beleza não está na igualdade. Se a gente for ser igual ao outro, a gente está copiando. E não é uma cópia. Né? É trazer o que a gente tem de mais original, autêntico. Então, isso eu acho que cada vez está mais presente na nossa sociedade, ainda mais. Ainda bem. E acredito também, Fernanda, que é aquilo que eu te falei, sabe? Tu é a sementinha dentro do direito e existem as sementinhas dentro da sociedade que vieram fazer, né, tem esse papel de fazer esse rompimento, né, que é essa libertação. É uma libertação. É uma fase de libertação. Eu acho também, eu concordo contigo, né, isso acontece em todas as áreas, assim como tem pessoas que trazem essa consciência para o direito, para a medicina, que também é uma área de conhecimento muito rígida ainda. Muito. É a medicina integrativa que vai integrando vários conhecimentos. A psicologia, e eu acho que o mundo hoje, e até já trazendo um pouco de 2026, né, a gente precisa reforçar a nossa autonomia. A gente precisa ser protagonista da nossa própria vida. E para isso, nós precisamos nos munir de autoconhecimento. E como que a astrologia ajuda? Total. Aliás, a astrologia sempre foi um meu guia, né? Um conhecimento que me guiou desde o início. Porque eu busquei o quê? Para autoconhecimento. Também. Né? Mas lá com 12, 13 anos? Com 12, eu nunca vou esquecer quando eu descobri qual era o meu ascendente. Eu tenho essa memória vívida de quando eu olhei o mapa, ainda com aquelas folhas de impressão que eram diferentes, né? E eu descobri, assim, de qual é meu ascendente aí, sabe? A emoção que eu tive. Então, assim, ali foi o início da minha trajetória. Isso que nem tinha internet na época. Então, não tinha tanto acesso, assim. Depois, eu fui buscando e fui, né? Aí, fiz o curso formal. Mas a astrologia, ela serve para isso, para autoconhecimento. O mapa natal, ele traz as tuas referências, não de uma forma absoluta, determinista, mas ela traz tendências. E mais todas as técnicas, né, de revolução solar, de trânsitos, de progressões, que eu digo que a astrologia funciona como um GPS, para a gente entender o nosso momento de vida. E como aproveitar esse momento melhor. Nem sempre tu tá bem, né? Nem sempre tu tá falando em Saturno, que a gente tava falando. Sim. Nem sempre tu tá lá no ápice, de vez em quando, isso faz parte do ciclo da vida. É tudo de altas e baixas, a vida é assim. E tem momentos, o quê? Porque tu, por exemplo, tu é profissional, tu é filha, tu é mãe, tu é esposa. Como é que tu vai integrar isso? Então, tu tem momentos que tu vai ser um pouco mais mãe, que tu vai ser mais profissional, daqui a pouco tu tá nessa profissão, porque tu também é formada em direito.
né? Eu disse, eu me identifico bastante, mas eu não continuei na área do direito. Eu fiquei durante um tempo, e o direito também faz parte da minha ancestralidade. Meu avô era advogado, foi senador, a política também faz parte da minha ancestralidade. E, de certa forma, me formei em direito, mas quando eu fiz a faculdade, quando eu fiz o vestibular para direito, eu também fiz para artes cênicas. E sempre existiu uma artista dentro de mim, só que eu não passei em artes cênicas e passei em direito e engravidei. Então, bem nessa época veio aquela coisa do quadrado, né? Não, agora grávida, família, tu precisa ir para essa área do direito, que daí tu estuda. Eu sempre fui muito estudiosa, meu Saturno é na casa 9, me cobro bastante. E aí se justifica o direito também. E também. E aí, eu não me arrependo de ter feito direito, mas enfim, a minha primeira opção sempre foi artes cênicas. E depois o direito me deu muita base para estar dentro da televisão. Então, nada é por acaso. Então, tudo é uma construção e tudo a gente consegue aprender. Não adianta, em qualquer momento da vida, qualquer vivência que a gente tenha, sempre tem um aprendizado. Por mais, às vezes, nas partes mais difíceis é onde estão os maiores aprendizados. Então, não adianta, assim, essa coisa do vitimismo. Por que está acontecendo comigo? Não, alguma coisa, né? Tu tá chamando esse fato, né? Exatamente. Para tu conseguir aprender com isso. E então, não se repetir. E tu também é uma pessoa, né, multifacetada, tu é /careers, então o direito tá aí também. Então, mas naquele momento da tua vida, tu te dedicou a isso. Me dediquei. Então, como é maternidade e a faculdade. É o timing. O que eu preciso para este momento? Porque a ansiedade, ela está imperando nesse momento. Completamente. Eu sempre pergunto quem é, tem duas questões assim que todo mundo vai levantar o braço se tu estiver numa plateia, assim, no público. Quem é ansioso e quem está exausto. Meu Deus, e o ano o ano de 2025, ano 9 na numerologia, o próximo ano é 1, depois a gente vai falar sobre isso. Depois não, agora. Mas que ano bem pesado. Sim, e como nós tivemos... A flor da pele, pesado, assim, ano de faxina, ano de deixar para trás, de descarregar mesmo, mas é difícil, porque a gente é apegado, a gente se apega até às nossas dores. Sim, né? Então... Não, e assim, a tendência não é aliviar, né? Claro que o que acontece? Nós tivemos um momento bem disruptivo, que foi o ponto de mutação, que foi ali em 2020, com a junção de Júpiter com Saturno, que iniciou 200 anos no elemento ar. Então, ali a gente começou uma nova caminhada mundial, um novo meio de viver no planeta, modos de viver, que é a longo prazo. E o universo é tão inteligente que ele tem esse movimento e depois os planetas aos pouquinhos vão mudando de signo, porque eles vão acentuando essa consciência. Esse novo momento. Esse novo momento. Então, tu vê os transpessoais, o Plutão, que agora está em Aquário, e que vai ficar por 20 anos. O Urano, que vai entrar em Gêmeos. Quer dizer, esses planetas... Aquário, ar, Gêmeos, ar. O ar, muito ar. Mas ano de 26 vai ser muito ar e muito fogo. Porque o Saturno vai entrar em Áries, o Netuno vai entrar em Áries, Júpiter, que atualmente está em Câncer, depois no meio do ano, lá em julho, passa para Leão. Nossa. Então, reforçando o quê? A questão da autonomia, porque fogo fala muito em independência, liderança, protagonismo, ação, que nem eu digo às vezes para a pessoa tá com um problema, porque aconteceu isso. Ok, o que você vai fazer com isso? Essa pergunta é a chave. Porque sim, tem a dor, a gente acolhe a dor, mas o que você vai fazer com essa dor? O que você vai fazer com esse problema? Isso é muito fogo. Tem que ter atitude. Isso é o fogo. É o fogo. E isso é o início de tudo. Ok, mas e aí, o que você vai fazer com isso? Aí depende de ti. Aí entra o livre-arbítrio. E aí vem coragem, aí vem determinação. Porque é um ano Marte. É do planeta Marte que coincide com a numerologia, que é um. Exatamente. Então, é um ano da gente... Por isso que eu digo, nunca é demais investir em ti mesma. No teu autoconhecimento, no teu aprimoramento pessoal, na tua performance. Até para tu ter confiança naquilo que tu tá fazendo. Exatamente. Né? Não se sentir insegura, ou quando se sentir segura, né? Conseguir trabalhar essa insegurança, ter coragem para enfrentar os desafios. Tudo isso vai fazer parte do ano de 2026. Isso. E mais todo esse elemento ar, porque o ar, ele traz movimento, mas ele traz o quê?
a quantidade de informação, é uma overdose de informação. Tem que saber selecionar. Porque a gente tem informação sobre tudo a qualquer momento e de uma forma instantânea. Muita ansiedade também, o ar. Sim, o ar traz super ansiedade, né? Porque é aquilo tudo acontecendo ao mesmo tempo e tu pode abrir várias portas ao mesmo tempo. É o sistema multiportas, né? Que é muito ar. Eu digo que os geminianos são assim. Eu já falava dos geminianos. Me lembrei de uma geminiana com ascendente em gêmeos. Meu Deus, mas como pensa. Busca, informação. Mas aí tem a questão do TDAH também, que é uma questão. Urano em Gêmeos ele traz, porque agora ele está retrógrado. Ele entrou em Gêmeos esse ano, deu um spoilerzinho, que eu até fiz um vídeo falando um pouco, digo, cuidado com a sua atenção. Porque ali foi um momento que eu vi que as pessoas estavam meio assim, desatentas. Dispersas, desatentas. E a falta de foco. Porque o ar, ele te favorece o jogo de cintura, o movimento, fazer várias coisas ao mesmo tempo. A flexibilidade. Mas às vezes te desfoca. Então, é importante ler aquele livro O Poder do Agora. Tu já leu? Já. Do Eckhart Tolle. Foi quando eu saí da televisão. O Poder do Agora. Disruptivo. Quer mudar a sua vida? Pode ler O Poder do Agora. Faz um mapa natal, lê O Poder do Agora, vai em frente. Mas é maravilhoso aquele livro. Eu costumo até indicar para geminianos que tem essa questão de... Porque no multifoco, tu perde o teu presente. O que tu precisa fazer neste momento? Porque tu tá aqui, mas tu tá pensando, tu tá lá. Isso dissipa o próprio espírito, né? Então, tira a tua força. Então, a importância, e esse livro acho que é fundamental, nessa overdose de coisas acontecendo, porque senão tu fica exausta. Então, quer dizer, ok, tem essas oportunidades que eu posso aproveitar, mas a gente precisa organizar isso. Sim. O que me ajuda muito, e que me ajudou muito nessa questão de ser multifacetada, foi organização e disciplina. Mas quem tem pouca terra no mapa... É um pouco mais difícil. É que eu tenho terra bem. Eu não tenho terra. Meu ascendente é touro, né? Mas aí, conhecendo o seu mapa, sabendo que não tem terra, vai ter que buscar... Tu vai ter que trabalhar a terra. Organização de tubérculos, raízes, pé no chão, pé na terra, massagem, que é a questão do tato. Isso aí tudo tu trabalha a falta do elemento terra. Inclusive, tem pessoas que têm florais para complementar os elementos também. E daqui a pouco, se tu tá trabalhando como eu, que trabalho sozinha, preciso de alguém que tenha o elemento terra, que complemente, que faça nessa conjunção de elementos. Eu sempre digo isso, tu não tem tudo, mas tu tem que te juntar com pessoas que têm essa outra parte. Tu não precisa conhecer tudo, porque hoje tá difícil conhecer tudo. Eu estava até agora trazendo uma questão do direito, umas alunas estavam fazendo concurso agora para analista do tribunal. A prova tinha um monte de questão de TI, de matemática. Então, assim, questões difíceis, teóricas. Então, quer dizer, não adianta tu estar só no jurídico que tu não vai passar no concurso, entende? Tu tem que estar com É muito desafiador. Então, olha só que difícil. E me diz uma coisa, falando em difícil, quantos planetas retrógrados nós temos nesse momento, Fernanda? Nós estamos com 5 planetas retrógrados. Haja revisão, né? Aliás, é um momento bem propício, porque no final do ano as pessoas fazem esse balanço, né? É normal. Bem normal. Chega no final do ano, tá todo mundo fazendo, né, uma avaliação do seu ano, da sua vida. Mas assim, cuidem com a frustração, porque nós estávamos falando aqui sobre isso antes. A gente, hoje em dia, o mundo Bunny, que é um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. É normal a gente traçar um projeto, traçar uma meta, mas muitas vezes ela não vai acontecer do jeito que a gente estava esperando. Porque são N questões que envolvem aqui. Então, para evitar frustração. Inclusive, tem aquele aquele livro do coreano, A Sociedade do Cansaço. Esse eu não li. Que ele fala muito sobre essa questão da exaustão, pelo alto grau de frustração e não alcançar aqueles resultados esperados. E o que ele traz, assim, o importante é a tua ação. Eu sempre digo também para as pessoas, o importante é que tu fez a tua parte. Porque muitas vezes o resultado não depende só de ti. Tem que confiar também no universo, né? No fluxo da vida e em todo o contexto. E são N questões, não é só a tua parte, tu fez, tu pode ficar tranquilo. Mas assim,
isso que eu vejo muitas vezes, esse alto grau de frustração, porque não atingiu aquelas metas planejadas lá no início do ano, mas a gente não tem mais esse controle sobre tudo. A gente não tem controle sobre nada, essa que é a realidade. A gente pode fazer a nossa parte, mas controle mesmo, acho que muito da ansiedade das pessoas e dessa frustração toda vem dessa questão da pessoa querer ter controle sobre tudo. Exato. Achar que tem controle sobre tudo. Exatamente. E isso, eu digo que foi um grande aprendizado da pandemia. Já começou lá. Com certeza. Porque ali a gente perdeu o total controle. Total. Acho que pela primeira vez, a nossa geração passou por uma situação de total descontrole. Ninguém sabia o que fazer. Ninguém tinha como... Tu não tinha como agir, tu não sabia como agir. Alguns falavam de um jeito, outros falavam de outro jeito. E tu não tinha previsão nenhuma. Não tinha previsão nenhuma. Nada. Tipo assim, a semana que vem, como é que vai ser? Aí, tanto é que até hoje tem reflexos, né, nas questões psicológicas, psíquicas, mas assim, e aí ali começou um grande aprendizado. Por isso que eu digo, ali foi um momento disruptivo. Ali a gente começou olha, tu acha que tem controle, querida? Até porque a base do controle é o medo. Uhum. Todo mundo que tem medo, ele vai buscar o quê? Redução de danos, eu vou fazer isso. Só que assim, até... E projeta no futuro, né? Futuro. Quem trabalha com economia, eu digo, meu Deus... Porque hoje, na economia mundial, é uma caixinha de surpresas. Como é que tu vai fazer? Tu não consegue dar aquela previsibilidade que tu dava antes para os teus clientes. Não tem como. É uma loucura, esse universo é uma loucura. É uma loucura. Então, os clientes assim, querem previsibilidade, né? Mas como é que tu fez investir naquilo? Tá, mas aí mudou. No dia seguinte já não é mais aquele cenário, é outro panorama. Porque as decisões estão vindo assim, né? Elas estão caindo de paraquedas e é isso que está valendo agora. Um dos planetas mais comentados é o Plutão em Aquário. Sim, ele veio para transformar, e tem tudo a ver com essa questão da tecnologia hoje, né? Porque o Aquário é a tecnologia. E todo esse avanço e da tecnologia cada vez mais inserida na nossa vida, né? Se preparem, porque isso está refletindo em vários contextos, o próprio direito, né? Por exemplo, carro autônomo. Se o carro autônomo atropela e mata alguém, quem responde por este crime? Sim, a coisa ela vai indo, a gente não tem ideia do quanto isso vai trazer de situações para serem resolvidas. Quem é que vai responder por esse crime? Pois é. O dono do carro. Pois é, daí o dono da empresa, né, é uma coisa complexa. Porque aí eu estava vendo também a questão, a pessoa estava conversando amorosamente com um robozinho. Isso é traição? Não há o que não haja, não vai dar assim. Porque o que acontece? Essas tecnologias são terapeutas. Lembra daquele caso do menino que se matou? Porque até o ChatGPT escreveu uma carta de suicídio, ajudou a pessoa. Não, eu tenho amigo que está fazendo terapia com chat. Tem amigo que tá fazendo terapia com chat, meu Deus do céu, não dá para procurar uma terapeuta de verdade, assim, ainda. Mas isso tem muito a ver com Plutão em Aquário. Tem. Porque isso vai... Tudo se pergunta pro chat. Não, e tudo vai ser, assim, a questão tecnológica, né? Sabe que eu tava... Humana e tecnológica, óbvio que a gente tem que integrar isso, mas esse avanço... É uma coisa assustadora. É assustador. Tava vendo uma reportagem que falava exatamente sobre isso, sobre se o computador vai conseguir chegar no cérebro humano. Até então, acham que não, que o computador não chega na inteligência do cérebro humano, mas se chegar algum dia, o que o computador vai poder fazer? O problema é quando ele tiver autonomia. Que a gente está falando do ano 1 agora, autonomia, né? Uhum. Eu quero ver quando o robozinho tiver essa autonomia. Eu não gosto mais da humanidade. Vai explodir, pum! Pois é. Não sei, gente. Parece uma coisa do futuro, mas é o presente. É o presente. E aí tu começa a ver as relações de emprego também. O que é melhor para a empresa? Contratar um robozinho que não fica grávida, que não fica doente? Isso a gente já vem há um tempo passando, né, as mulheres em especial, mas agora acelerou esse processo. Mas ao mesmo tempo que a gente precisa desse suporte humano, psíquico, e que é tão importante. Tanto é que o curso de psicologia, por exemplo, está super em alta hoje, né? Ele cresceu muito porque as pessoas estão perdidas. E as terapias alternativas também. As terapias, aqui eu sempre digo que coisa boa que a gente mora no Brasil.
Porque o Brasil é um país riquíssimo em terapias holísticas. E nós sabemos como ajuda, né? Ajuda muito, muito. Não que a gente dispense o outro tipo de terapia. É integrativo. Sim. Fazer tudo. Essa que é a realidade. A busca pelo autoconhecimento, ela vem no divã de um terapeuta, né? Na conversa com um psicólogo. Mas uma sessão de reiki. Uma sessão de reiki, uma sessão de constelação familiar. Tu começa a agregar, tudo são conhecimentos que te trazem cada vez mais amplitude e consciência do que somos e por que estamos aqui e aqui viemos. A gente não veio aqui a passeio. A gente tem um propósito. Aliás, o mapa também traz o propósito da pessoa. Sim, exatamente, né? Eu sempre tenho cuidado de não ser tão absoluta, né? E determinista, sim, mas tu vai ver, né, essas questões no mapa. A pessoa já nasce, né, com aquele prognóstico, digamos assim, mas claro que tu sempre tem que linkar com a realidade de cada um. Olha aqui, eu estou vendo aqui no livro da Fernanda uma página sobre planetas retrógrados, aqueles que se assustam com o Mercúrio retrógrado, em especial. Mas ele dá uma atrapalhada. Dá. Tu viu que deu um bug agora? Foi 2 semanas atrás, acho que deu um bug que afetou não sei quantos sites no mundo. Eu estava em São Paulo, Mercúrio entrou retrógrado, eu acho que domingo, segunda, meu voo era terça de manhã, e eu comecei a tentar fazer o check-in online, eu disse, mas não tá funcionando, comecei a ficar tucanada, né, não tá funcionando. Cheguei no aeroporto, mas o saguão da parte da Gol ali completamente, não tinha nada de sistema, a Gol estava absolutamente fora do ar. Eu até publiquei Mercúrio retrógrado. Deu bug em bancos também. Então, para tu ver, né, ao mesmo tempo que a gente tem essa transição pro tecnológico, mas quando dá um bug, afeta a vida de todo mundo, né? Para tudo. Para tudo, para o mundo. Para o mundo. E aí tu começa a falar de tempestades solares, que também às vezes acontecem e que também afeta o sistema, tu para o mundo. Astrologia e família. Sim. Aí tu vê ali, nesse artigo, eu trago onde estão presentes, né? A mãe, o pai, os irmãos, os primos, cunhados, sogros. Tudo tá ali. Tudo tá no mapa. A mãe na casa 4? A mãe é lua. Claro que hoje a gente tem que ver a família de cada um, né? Porque às vezes as pessoas têm invertido. Na verdade, quem faz o papel mais o yang maternal da família e o... porque hoje, né, às vezes o pai fica mais em casa cuidando do filho e a mãe está trabalhando e que sustenta a família, então às vezes é invertido. Às vezes até o sol não vai ser o pai, vai ser a mãe. Então tu tem que entender um pouco o contexto e a realidade de cada um para fazer essa associação. O Mercúrio representa os irmãos, os primos, que é com quem a gente começa a negociar, né? E a casa 3 tem muito a ver. E a casa 3, que a gente começa a negociar com os nossos irmãos. Ali entra a negociação, a barganha. E a casa 3 tem a energia de Mercúrio. De Mercúrio, exatamente. Gêmeos. De Gêmeos e o regente é de Gêmeos. Gêmeos é Mercúrio. Ele é regente de Virgem também, mas a casa 3 é Gêmeos. E dentro da tua vida, a astrologia, o direito vem da tua família. Tua família, sim, ela é de... O pai é advogado? Não, minha família inteira começou lá com meu avô. E eu sempre digo, eu nasci no mesmo dia do meu avô. Isso é sistêmico também. Olha só. E ele que começou com direito na família. A partir dele, ele teve 5 filhos, 4 entraram no direito. E da geração seguinte, que a minha geração e dos meus primos, todos fizeram direito, praticamente. Então 90%. Era praticamente uma obrigação. Pois Quem vai fazer direito? Não, sabe, aquela coisa, eu tinha um irmão mais velho também, direito, meu pai. Aí eu fui pro direito, então eu digo que é uma lealdade sistêmica, né? E que eu gosto muito, principalmente da área acadêmica, né? Porque é um constante aprendizado, aquela troca com os jovens também, com os alunos, é muito legal. E o direito é interessante porque faz parte da nossa vida também. E aí, quando tu resolveu levar a astrologia, teve alguma resistência? Na verdade, eu não levo astrologia para a universidade, só a constelação. Sim, a constelação, né? A constelação, sim. Claro que nem todos concordam, né? Porque é um conhecimento diferenciado, digamos assim. Aí questionam a questão se é ciência ou não. Mas o fato é que está sendo aplicado aqui. Nós temos no Foro do Alto Petrópolis, que é feita a constelação uma vez ao mês.
Como eu digo, a Lisandra faz também no presídio, inclusive com os faccionados, a constelação, os resultados são belíssimos. Isso que a gente precisa mostrar mais. O potencial de transformação da aplicação desse conhecimento em conflitos até graves. E não é passar a mão do bandido, não é isso. É dar uma oportunidade da pessoa fazer diferente. Ele sempre tem a chance, mesmo num caso extremo, de começar um novo caminho, de entender aquele emaranhado. Por que ele está naquele emaranhado? E de se permitir sair daquele emaranhado. E que é possível. Porque às vezes a pessoa não vê essa possibilidade, ela não vê essa abertura. Isso deveria ser mais divulgado, é pouco divulgado. Até no meio, assim, até as pessoas sabem, mas é pouco divulgado. Ah, com certeza. É pouco divulgado. Eu gosto de falar assim, eu vou fazer uma constelação, ou eu gosto de astrologia, daí eu digo sempre assim, não, tu não é essa Fernanda, a Fernanda Possebon, ela é advogada, professora universitária, né, é astróloga, porque parece que dá, assim, uma base maior para a pessoa, ela é professora universitária, é confiável. Então tá, se a Fernanda faz tudo isso, então eu posso confiar. Não, mas tem muito isso, às vezes tu precisa, né, dessa credibilidade, mas ao mesmo tempo eu vejo a constelação, no caso, no direito, como uma forma de inovação. A gente precisa inovar. O direito e todas as áreas do conhecimento, da forma que estão, elas estão insuficientes. Então a gente precisa trazer essa inovação. E, Fernanda, para quem quer assim começar a olhar para o mapa natal, quais são os principais aspectos? Sol, lua, ascendente, meio do céu? Começa assim, né? Sol, ascendente, a lua, entender as casas. Aqui no livro eu falo um pouco do que representa cada casa, as 12 casas do mapa astrológico. Entender esses padrões, né? Esses arquétipos dos planetas também. E isso já é um caminho. De começar pelo mapa natal, porque depois as técnicas elas são bem complexas. Sim. Entender revolução, trânsitos, progressões, né? Bem complexo. Eu estudei também muito difícil. A astrologia eu estudei, né? Fiz com a Cláudia Lisboa e adorei, assim, estudar astrologia. Não estudei astrologia pensando serei astróloga. Em nenhum momento eu pensei assim, não, agora a partir de agora eu vou ser astróloga. E estudei essa questão do método luz e sombra, achei muito interessante essa questão de dizer que nenhum signo, o escorpião é o pior signo do mundo. Não, o escorpião também tem a sua beleza, assim como o câncer tem a sua beleza e os seus desafios. Então, entender que tudo é feito, né, de coisas boas e de coisas a serem melhoradas. Então, foi um processo muito bonito. Mas quando eu cheguei a comprar e tá até lá, até hoje, não sei qual é o trânsito que tá incidindo sobre mim, mas eu não consigo olhar para essa questão de trânsito. É difícil. Eu comecei a ver a primeira aula e disse, não, mas espera só um pouquinho. Não estou preparada ainda para isso. Daí fui estudar outras coisas, porque eu gosto de estudar, eu estou sempre querendo estudar e acho que nunca estou pronta. Também é um perfil ali do meu Saturno, sabe? Na casa 9, me exigindo super exigência. Muita coisa, mas é engraçado isso, que realmente é uma parte assim bem complicada e difícil de compreender. Eu vou te dizer assim, é porque é uma outra linguagem. Eu sempre digo, as pessoas falam, eu não acredito, mas não é uma questão de acreditar ou não. É uma linguagem disponível. Se você quiser acessar e compreender essa linguagem, ótimo, senão... Mas para tu entender essa dinâmica e essa linguagem, tu requer muito tempo. Tem muitas pessoas que começam e não conseguem continuar, assim como as constelações, porque é uma outra lógica, não é com aquilo que é conhecido. Eu digo, mas como é que tu... Aí tu tem aquele estranhamento, aí é uma coisa que tu não tem conhecimento, aí tu vai embora, tu larga. É mais confortável, é mais desafiador, não, peraí, vamos entender melhor, deixa eu ver como é que é. Tá, mas e aí? Tá funcionando, não tá funcionando? Mas olha, é um desafio, é uma trajetória, eu diria. É uma trajetória. Claro que teve momentos que eu digo, meu Deus, será que eu vou continuar com isso ou não? Mas hoje em dia tá cabendo e tá se encaixando. Tu estava falando que tu tem feito também dentro do mapa da pessoa, colocado a constelação. Na verdade, eu estou constelando, usando a técnica da constelação em grupo, eu estou constelando o mapa astral da pessoa.
Deve ser então, demais assim, para quem conhece constelação, né, que entram os representantes no campo, que normalmente é o pai, a mãe, ou o trabalho, ou uma doença também, né, se constela muito a questão de saúde e de doença, mas entram os planetas, entra o Sol, a Lua, Vênus, Marte, a pessoa vai constelar, eu tenho um mapa que guia a constelação, eu vou guiando conforme o mapa da pessoa, e isso tudo vai aparecer no campo, é uma coisa impressionante, porque é claro que vai aparecer questões de pai, de mãe, de ancestralidade, de histórias, assim, que aparecem no campo. Olha que lindo. E quero fazer, já quero fazer. Já quero fazer tudo. É muito lindo, assim, é um trabalho muito bonito, sensível, profundo, é um trabalho de alma. É um trabalho de alma, então, assim... Nossa alma tão esquecida, a alma, querendo e clamando para ser vista. Para ser vista. E é isso que a gente traz à tona. O movimento da alma. Qual é o movimento da alma? Que lindo. É lindo. Obrigada. Você tem que ir em janeiro, eu vou te avisar. Me avisa. Me avisa e eu aviso quem está nos assistindo também. Obrigada, Fernanda. Imagina, eu que agradeço. Amei estar contigo novamente. Eu também. Muito obrigada para você também que nos acompanha sempre aqui no Revelar-se, com todas essas possibilidades de chegar ao divino que habita em cada um de nós.